Oi, Paulo, tudo bem contigo? Tudo bom, Alberto? É um prazer falar com você. Fazia tempo que a gente não conversava. Fazia né? tempo aí, né, que a gente não... Retoma, né? Olha aqui, estamos aí no meio, né, voltamos aí no meio de uma crise gravíssima. E uma das coisas mais interessantes dessa crise é a incapacidade do Brasil. Inclusive, circulou um post aí na internet dizendo o seguinte: há algum tempo atrás nós fabricávamos aviões, agora não conseguimos fabricar máscaras. Né? Fabricava coisas muito complexas, agora não consegue fabricar uma coisa muito simples. Eu vi que logo no início da crise, não sei se você percebeu isso, teve um jornal nacional que teve um cara lá de Minas, um pequeno empresário, um pequeno industrial, o cara aparecendo no Jornal Nacional pedindo matéria-prima para fabricar máscaras na fabriquetazinha dele. Quer dizer, o negócio chega a ser mambembe, né? Sem ter... você pega lá no caso americano, que tem aquela legislação da guerra, né? O Trump foi lá e disse, não, a partir de agora a GM, a General Motors, vai fabricar isso. Aqui no Brasil, nada que se assemelhe, absolutamente nada, Paulo. É dessas horas, né, Alberto, que a gente vê como o jogo do comércio é um jogo brutal, né? Não é um jogo de colaboração, né? Inclusive, no momento de crise, vários países começaram a proibir exportação de equipamentos hospitalares, de máscaras. Né? Você pegar Taiwan, proibiu a exportação de máscaras, literalmente, né? Então, muitos países não estão vendendo o que conseguem produzir de ventiladores de respiração, eles não vendem, né? E no Brasil, nosso tecido produtivo está sendo sucateado, como a gente sempre conversa, e agora que a gente vê a falta que faz uma capacidade tecnológica, uma capacidade produtiva que a gente não tem, né? Por exemplo, no caso da máscara, tem uma máscara básica que a gente até consegue fazer, que é o chamado TNT, né? Que é o tecido não tecido. Como a gente faz celulose, isso é um derivado de celulose, então a máscara simples a gente consegue fazer. Agora a N95, que é aquela que você usa no centro cirúrgico, na UTI, que é a que realmente protege os médicos, precisa de um polipropileno lá, que eu não sei o detalhe, mas esse daí a gente não tem capacidade de fazer, né? Os ventiladores também, de respiração, é até curioso, que tem uma empresa brasileira que acho que é a Magnamed, que ela foi salva pelo BNDES até, Alberto. Olha essa história que interessante. A principal empresa brasileira capaz de produzir os ventiladores de respiração, ela é dependente de peças, de componentes que vêm do exterior, então a gente depende de importação. Mas ela consegue fazer esses ventiladores de respiração. Ela é uma empresa de 2006, 2007, que no início ninguém queria financiar. O BNDES pôs a grana via Criatec e ele ajudou a construir a empresa. Depois ela se constituiu, ganhou escala, ganhou volume e conseguiu se financiar no mercado. Mas ainda assim, como você falou, num volume, numa proporção muito menor do que a gente precisa hoje, né? Então a nossa capacidade técnica, produtiva, não tem, tem algum legado tecnológico, mas ainda, dado o sucateamento, está muito longe de conseguir produzir tudo que a gente precisaria para sair dessa crise, né? E a ideia de que vai importar, você não consegue, né? Não, lembra muito lá o esforço da República Tcheca, né? Teve aquele vídeo circulando que a República Tcheca, para fabricar máscaras, colocou costureiras fazendo isso. É a situação do Brasil. Está pegando tecido, colocando costureiras. Quer dizer, um país de 210 milhões de habitantes. A República Tcheca é um país bem pequeno, ali incrustado no meio da Europa. A economia é efetivamente puxada pela economia alemã. Né? A velha história, se a economia alemã der um espirro, a República Tcheca fica doente, né? Então, a Alemanha, o crescimento da Alemanha puxou todos esses países nas últimas décadas. É compreensível que um país como a República Tcheca não tenha uma estrutura produtiva para isso, mas o Brasil é algo absolutamente inaceitável, né? Eu tenho conversado aí com vários prefeitos, os prefeitos estão fazendo parcerias com cooperativas de costureiras, que agora perderam muito do seu trabalho durante a pandemia, e aí as prefeituras estão financiando as costureiras para fazer máscaras de tecido, quando isso era para estar sendo feito em massa, é a coisa mais fácil que tem, mas é fácil uma vez tendo a estrutura produtiva formada, constituída. Quer dizer, nós temos, inclusive, Paulo, não tem a complexidade, que é um diálogo comum nosso, mas nós temos um setor petroquímico no Brasil. Né? Os insumos aí para uma N95, não é possível que o nosso setor petroquímico não tenha condições de prover esses insumos. Agora, não tem conexão, cadê as universidades, cadê... Né? É uma rede de relações
que tem que estar lá constituída para aquilo rodar, né? Exato, e de novo o papel do Estado para articular tudo isso, né? O que a gente está vendo agora, por incrível que pareça, eu estava conversando com o pessoal aqui em São Paulo, o governo do Estado está retomando essa ideia de articulação produtiva. Então ele fala, olha, você dessa empresa faz isso, você faz aquilo, você fornece para não sei quem e tal. Essa coordenação a gente foi perdendo e as nossas indústrias foram ficando meio desmanteladas, desconectadas, né? A gente foi sendo surrado pela China, né? Estava conversando com o pessoal de luva de silicone, né? Os caras falavam, pô, a gente sofre tanto dumping da China, que a luva de silicone da China vem num preço ridículo de barato, porque eles fazem dumping descarado, né? Que hoje a gente consegue produzir 1/3, 1/4 das luvas de silicone, luvas médicas, né, que a gente precisa. E o mesmo se aplica para todas essas outras capacidades. Aí a gente foi deixando o nosso sistema produtivo degringolar, né? Foi apanhando no comércio mundial, porque as multinacionais, obviamente, não são boazinhas, né? Elas compram tudo que tem de promissor aqui, né? E elas batem e surram nossas empresas no mercado mundial, né? E agora que a gente vê, né, como diz o outro, né, quando a maré baixa que você vê quem que está nadando pelado, né? Agora a gente vê que o nosso sistema produtivo é incapaz de abastecer o país numa situação dramática e de crise como essa, né, no que diz respeito à máscara, ventilador de respiração, a equipamentos hospitalares em geral, para UTI e tudo mais, né, Alberto? Então é uma... Não, e uma coisa legal que você falou, tem um livro, né, do Peter Gurevich, Politics in Hard Times, né, que muitas vezes, por que hard times, né, tempos difíceis? Porque em tempos fáceis você não percebe os interesses. E você menciona algo importante aí, em tempos difíceis, em tempos de crise, fica tudo desnudado. Aí você vê que o comércio internacional é cruel. Só que em tempos que não são de crise, é do mesmo jeito. Só que é de um jeito mais civilizado. Agora não, botou a máscara em cima da mesa, né? Pega quem chegar na frente. Então eu fico vendo aí muita gente, eu vi no Twitter, inclusive nós dois, ô Paulo, dialogamos lá no Twitter sobre isso, gente dizendo, não, o Brasil não precisa fabricar nada disso, é só comprar de quem produz lá fora. Tá bom, vai lá e compra. Não consegue mais. Inclusive, eles estão exigindo, o nosso setor público tem uma dificuldade, eles estão conseguindo enfrentar essa dificuldade, que é o seguinte, você tem que pagar adiantado. A China não vende nada mais para nenhum importador que não pague adiantado nenhum insumo aí de combate ao coronavírus. Bom, o setor público brasileiro só pode pagar depois de prestado o serviço. É claro que agora todas as prefeituras e governos do Estado baixaram decretos que permitem pagamentos antecipados em função dessa crise. Mas é só para mostrar a dificuldade que é aplicar aquele receituáriozinho fácil, neoliberal, né, digamos assim, das vantagens comparativas. Não, eles produzem mais barato, vai lá e compra. Bom, mas se não tiver para vender, não dá para comprar. É simples assim, pô. Tem questões de soberania envolvidas no comércio internacional, tem relações de força, estruturas de poder, né, que é o que você disse, na normalidade elas estão correndo ali sutilmente, meio escondidas e tal. Mas elas estão lá na normalidade. Elas estão lá, é sutil, mas estão lá. Exatamente, ninguém percebe, né? Você precisa de um caso dramático para expor de maneira ostensivamente clara, né, o que são essas estruturas de poder, né? E agora a China, que você falou, que é um baita exemplo, a China vai nadar de braçada nisso, porque ela está fornecendo os respiradores, os ventiladores de respiração para o mundo inteiro, né? Ela mal ou bem está conseguindo sair mais incólume dessa crise e, inclusive, está voltando a crescer. Ela vai ser mais um salto chinês na frente do Ocidente, né? E muito agora, graças Paulo, à estrutura produtiva deles, né? Uma coisa interessante que aí tem um aspecto que não diz respeito somente ao Brasil, ao mundo inteiro, né? Como o grosso da indústria foi para aquela região do mundo, a indústria está tendo dificuldade de prover isso, não só no Brasil, mas, por incrível que pareça, uma Alemanha, uns Estados Unidos estão passando uma dificuldade, é claro que em outras proporções, comparando com o Brasil, mas da mesma natureza que nós estamos passando aqui. Sem dúvida, o Reino Unido descobriu que ele não consegue fazer o ventilador de respiração. O Reino Unido, imagina, que é uma economia super high-tech, né? Sofisticada, então todos os países estão repensando essa coisa das cadeias globais de valor, né, Alberto? A gente, enfim, o vídeo está ficando meio longo já, mas só para concluir isso daqui. A gente tanto fala, todo mundo repensando. Você pega os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, está todo mundo repensando essa ideia de terceirizar a produção para a China, né? De tentar reshore, que eles falam, né? Trazer para o seu próprio território, porque eles descobriram que eles perderam todas essas capacidades, né?
problema é que é meio tarde demais, porque agora a China já domina as tecnologias. Então, você vai chegar numa situação em que você não, por exemplo, o Trump não tem 5G nos Estados Unidos, não tem empresa capaz de fazer 5G. Ele vai ter que pedir pinico ou para a Nokia ou para a Ericsson ou cair nas mãos da Huawei, né? Então o mundo andou, né, por assim dizer, né? Ô Paulo, um prazer aí da gente voltar a conversar aí, né, nesse momento aí de crise. É uma satisfação saber que está tudo bem contigo aí. Continuamos aí na nossa mesma linha, a linha empírica, a linha não ideológica. Se tem alguma ideologia, eu vou dizer, tem uma ideologia. Se chama pragmatismo. Somos ideólogos do pragmatismo. Exatamente, Alberto. O prazer é um tributo aos cestos empíricos, nosso grande filósofo da Grécia Antiga, que era against the professors, né, no sentido ideológico, ele era a favor dos dados e da empiria, né? Então é a única maneira da gente fazer um bom debate e sobreviver nesse mundo de fake news, né? Fake news e fake science, né? E fake analysis, com a nossa orientação empírica, né? Valeu, Alberto. Abraço. Abraço, Paulo!